Oi, pessoal, bom dia. Falo bom dia porque eu estou gravando a aula aqui para vocês no período da manhã. Mais tarde a gente vai ter a nossa live, dividida nas turmas, tá? E o vídeo de hoje a gente vai iniciar o conteúdo do terceiro bimestre, que é indústria e urbanização. Um recadinho importante a partir de agora, no nosso livro, a gente vai ter que dançar nele, que vai ter conteúdo que vai estar lá na página 54, depois vai lá para 70, depois para 100 e pouco. Então, a gente vai ter que dançar no livro, não vai seguir uma ordem cronológica das páginas, não. Teremos atividades do Geografia e Mapas, até coloquei aqui separado na página para vocês, tá? Então, além das nossas lives. Eu tentarei concentrar as nossas lives para a gente corrigir as atividades que eu vou enviar para vocês junto. Lá no GR8, as atividades serão postadas, esse vídeo está sendo postado e também teremos aí algumas atividades extra. O que acontece? Onde que eu vou cobrar o recebimento dessas atividades com vocês? Para cada semana, eu criarei um fórum avaliativo para receber essas atividades, tá? E vou deixar lá aberto durante uma semana para vocês me enviarem essas atividades. Contudo, é necessário o empenho de vocês. Eu sei que às vezes fica um pouquinho complicado, porque agora a gente vai ter que se adaptar a esse modelo novo de aula, mas é uma adaptação de ambas as formas. Perdão. Eu vou começar com vocês com o nosso conteúdo aqui do terceiro bimestre. E o básico, bem de introdução mesmo, no que diz respeito à indústria no Brasil. Então, a gente vai falar alguns aspectos históricos aqui da indústria, tá? Então, industrialização do Brasil. A gente tem alguns períodos, que aí, no livro de vocês, está essa informação também, tipo um mapa mental que vai mostrando a evolução do processo de industrialização no território brasileiro. Então, no período colonial, de 1500 a 1822, a indústria era praticamente proibida na colônia, até porque a gente tinha o pacto colonial com a metrópole, onde a colônia só produzia matéria-prima e enviava essa matéria-prima para a metrópole. E caso a gente necessitasse de produtos manufaturados de primeira instância e depois produtos industrializados, a gente era obrigado a comprar da nossa metrópole. Tá? Vou descer aqui meu rostinho para vocês, senão acaba atrapalhando. Vou pôr aqui do outro lado. Tá? Início de uma política protecionista, tá? Adotada com taxas de importações de 16%. O que acontece? Quando a gente trabalha a questão da indústria e importação, para proteger o comércio local nosso, a gente tem os impostos, que a gente taxa nos importados. Por exemplo, se eu vou comprar esse celular, e esse celular, em sua grande maioria, esse aqui é o meu Xiaomi, lá da China, né? Quando eu compro esse celular que vem de outro país, eu pago tarifas por esse celular estar vindo de países de fora, ok? Depois, em 1844, a gente tem a Lei de Alves Branco, produtos sem similar no Brasil, 20% de imposto, produtos similares no Brasil, 60% de imposto. Vocês percebem aqui, ó, no meu mouse passando, que se eu tinha um produto, que eu estou comprando um produto que não pertencia ao Brasil, que não estava sendo produzido aqui no Brasil, e que não era produzido no Brasil, o imposto era relativamente menor do que um produto que já tinha no território nacional. Lei do Eusébio de Queiroz, extinção do tráfico de escravo, e a gente também já tem o processo aí lento ainda da abolição da escravidão, transferência da capital do comércio para a indústria, tá? Primeiro grande surto industrial, 1880. As nossas primeiras indústrias vai ser têxtil, de alimentos, químicas, madeireiras e confecções. E de 1914 a 1918, segundo período de desenvolvimento da indústria, ocorre a diversificação na indústria no Brasil. Muitas vezes, a gente coloca a nossa indústria como uma indústria tardia,
até porque a nossa indústria ela surgiu quase 200 anos depois das primeiras indústrias lá no continente europeu. E a gente coloca aqui, ó, que foi o fator primordial, o período mesmo de surgimento na indústria no território nacional, a partir da crise de 1929 e uma revolução industrial na década de 1930 com a Era Vargas, que ocorreu uma série de fatores para que em 1930 a gente realmente iniciasse o nosso processo de industrialização. Tá? O que acontece? A nossa indústria de primeira instância vai para substituir aqueles produtos que a gente comprava de outros países. Tá? Por isso, indústria de substituição de importação. Vai ocorrer a crise de 1929, que foi uma das maiores crises econômicas do cenário mundial, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Tá? E a gente vai herdar um fator que até é a atividade do nosso livro, um capital do café. Porque antes da indústria, a nossa economia se baseava na produção cafeeira. Tá? Então, o que vai subsidiar? Grande parte do subsídio industrial de início no território brasileiro, a gente vai herdar desse capital agrário. E desse capital agrário, a gente vai falar que é o café. Porque o café, que de primeira instância, vai infraestruturar parte do nosso território para receber indústria. Uma indústria precisa de um mínimo de infraestrutura para ela ser instalada. E a gente vai herdar do café essa infraestrutura para receber indústria. E é um dos fatores do porquê que, de princípio, a nossa indústria ela vai se situar na região sudeste, porque a região sudeste era a grande produtora de café na época, né? E a gente fala região sudeste, a exemplo maior, São Paulo, e São Paulo vai ter um mínimo de infraestrutura que a gente vai herdar do café. Tá? Passando aqui para vocês, alguns fatores que influenciam, então, a industrialização no Brasil. O êxodo rural, quando a gente tem a mudança da atividade econômica, a crise do café em 1930. O que acontece em 1930? Os efeitos da crise lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Quando a gente tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, lá nos Estados Unidos, nosso principal produto de exportação era o café. E o nosso principal comprador desse café era os Estados Unidos. Se o país está em crise, ele não vai consumir, não vai comprar da mesma quantidade o café no Brasil. Então, o que a gente vai vender para os Estados Unidos vai o quê? Diminuindo. E o café que vai ficando aqui no território brasileiro vai o quê? Aumentando. O que rege a economia, pessoal, é a lei de oferta e procura. Quanto mais oferta do produto eu tenho, menor é o preço. Então, o que aconteceu com o café aqui no Brasil? Eu comecei a ter muita oferta. O que aconteceu com o preço do café? Ele foi lá embaixo. Então, gerou uma crise aqui no sistema agrário brasileiro. E a gente vai ter uma fuga, o êxodo rural, que é a saída do homem do campo em direção à cidade. Outro fator, a construção de ferrovias, que a gente vai, de princípio, herdar do café e vai construir mais ainda, até para modulação de um transporte férreo dentro do território brasileiro. Tá? A imigração, mão de obra de conhecimento comercial e industrial e consumidores. Como assim a imigração? Nesse princípio, a gente vai ter, até em detrimento da própria Segunda Guerra Mundial, que vai começar ali depois da crise de 1929, e em história vocês vão ver isso melhor, vários europeus acabam vindo para o Brasil. E esses europeus eles já tinham tido contato com a indústria lá na Europa. Então, a gente vai ter um pouquinho de mão de obra qualificada. Tá? Capital disponível, novamente aqui, até coloquei de cor diferente, que é o da nossa atividade de hoje, que eu vou pedir para vocês, e eu vou também colocar especificado lá no GR8 para vocês. Tá? A gente vai herdar esse capital do setor da agricultura, do café. E as pessoas que vão ter dinheiro para investir na indústria aqui no território brasileiro vão ser as mesmas pessoas que produziam café em sua grande instância. Tá? Hoje de vocês, a gente vai findar por aqui, porque senão fica muita coisa, tá? Hoje de vocês eu quero a leitura e as atividades da página 154 até a página 157.
Na realidade, são duas questõezinhas só que está lá na página 54, tá? Eu não sei se eu falei 154, é 54 a 57 leitura e atividade da página 54. Pessoal, foi um prazer. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou alguma dúvida, vocês, após assistir o vídeo, pega o vídeo, vai assistindo, anotando perguntas para tirar com relação a comigo na live, ok? Até mais, um abraço.